Esse conservadorismo não é um fenômeno brasileiro, vocês sabem disso. Está acontecendo na Polônia, na Hungria, recentemente aconteceu nos Estados Unidos, que o Trump agora saiu, na Alemanha, na Itália. Ou seja, não é um fenômeno unicamente brasileiro. A grande questão aqui saber é qual a característica essencial destes acontecimentos. O que eles têm em comum? É isso que eu vou falar hoje com vocês. O primeiro fato comum que a gente pode perceber nessa galera de extrema direita que assume o governo é que eles criam um mito fundador. Esse mito fundador, normalmente, ele está ligado a tradições que vão tentar mostrar um passado glorioso e que hoje está totalmente corrompido pela modernidade. Modernidade, eu estou querendo dizer, não é no sentido filosófico do termo, nem histórico do termo. Modernidade é no sentido mais cotidiano, no sentido de mostrar que eles são mais avançados. Então, essa galera quer mostrar um passado nostálgico e que deve ser resgatado por conta de valorizar uma certa ética, uma certa moral que foi corrompida com os novos anos. A Alemanha nazista fez muito bem isso com Adolf Hitler, que ele tentou fazer o resgate de cultura clássica, ele utilizava muito os gregos, os romanos. Aqui no Brasil nós temos a questão de 1964, é um ponto-chave para a gente compreender essa ascensão bolsonarista que está no poder, uma vez que eles fazem uma narrativa contra a história da história, ou seja, eles fazem uma metanarrativa, eles tentam fazer uma outra história do qual é essa versão dos fatos que há hoje. Que tipo de história é essa no caso brasileiro? Eles querem mostrar que o 1964 não foi o golpe, foi uma revolução cujo objetivo era instaurar a democracia. Ora, se instaurar a democracia seja a colocação de atos institucionais, eu não sei o que é democracia. Porém, todavia, entretanto, há uma outra característica essencial nesses governos desses países que eu citei, que é o quê? Essa narrativa ela não corresponde e não precisa corresponder à realidade. Vocês conhecem um escritor chamado Gabriel Garcia Marques. Ele é um dos fundadores do chamado realismo fantástico. Então vocês poderiam muito bem pesquisar o Gabriel Garcia Marques, um grande escritor colombiano, e vocês vão ver que ali a característica essencial de seus romances, como 100 Anos de Solidão, ou Memórias das Minhas Putas Virgens, que ele coloca um absurdo dentro da realidade. O grande mestre nisso é o Franz Kafka também. No Brasil nós temos o grande escritor chamado Murilo Rubião. Então o que eles fazem é justamente isso, é colocar um acontecimento fantástico dentro da realidade, mas pela repetição e pela propaganda eles querem fazer isso tornar-se uma nova narrativa que se sobreponha sobre a outra. Essa repetição e essa propaganda, ela torna um fato que é extremamente falso, verdadeiro. Pois bem, essa é a característica essencial. A partir dessa característica, o que tenta se fazer? A expansão desse conhecimento por meio de plataformas digitais, de pessoas que muitas vezes não têm o conhecimento e uma formação necessária, acabam absorvendo esse conteúdo e reproduzindo isso como se fosse uma verdade única e absoluta. Eu vou dar um exemplo. O Luiz Felipe Pondé, que é desse lado, ele participou de um documentário chamado Brasil Paralelo. Nesse documentário, conta-se uma série de equívocos históricos do qual ele vai dizer. E em seus jornais que ele escreve, nas colunas na Folha de São Paulo, tem um texto em específico que ele me chamou muita atenção. É um erro filosófico. Ele diz que Donald Trump é um niilista e que Joe Biden é um conservador. Vejam só o absurdo que é dessa informação. Niilismo, na filosofia, quer dizer a ausência completa de valores. Ao que eu saiba, Donald Trump ele tem valores muito bem definidos e uma posição muito bem definida.
pertence à extrema-direita. E segundo, ele, quando assumiu o governo, ele queria fazer o resgate daquilo que ele chama de American First, ou seja, o primeiro americano. E é ligado essa extrema-direita de trazer uma raça pura. Então isso não é uma ausência de valores. Já Joe Biden, que tem posições totalmente contrárias, que já vai dizer algo sobre social-democracia, direitos humanos, ele vai dizer que é um conservador. Vejam só como que este exemplo aqui mostra como que a deturpação da história sobre o fato verdadeiro do qual eles querem sobrepor uma nova narrativa sobre o mundo. Essa é a característica essencial. É a mitificação das coisas. A mitificação de um passado glorioso que nunca existiu, mas que na ótica deles existiu e que é necessário resgatar frente a essa corrupção que a sociedade está no momento. O segundo ponto é a questão da propaganda. Essas informações circulam de maneira sistemática nas redes sociais, eles fazem milhares de expansões de conhecimento. Essa expansão de conhecimento, que na verdade não é um conhecimento, é uma deturpação sobre os fatos, eles transformam-se em propaganda. Por quê? Ele vai sendo sistematicamente expandido para várias redes sociais e várias plataformas. O exemplo aqui no Brasil, do Brasil Paralelo, do guia politicamente incorreto, são dois casos específicos que demonstram que eles querem colocar uma nova narrativa sobre a história. Mostrar, por exemplo, que em 1964 os heróis fizeram a Revolução Brasileira para salvar o Brasil do comunismo e que o Jango estava na China prestes, e quando Jânio Quadros renunciou, Jango estava lá fazendo conspirações com Mao Tse-tung comunistas. É mais ou menos nesse perfil o discurso. Tem uma característica essencial que é o discurso da teoria da conspiração. Tá? Um terceiro fato desses governos é a paranoia de teorias da conspiração, mas é uma paranoia no sentido psicanalítico, dizendo. É um ressentimento muito grande sobre minorias que recebem auxílios dos governos e que na ótica deles são um bando de preguiçoso e que eles que trabalham não recebem estas benesses. Esse ressentimento muito forte de um estado de bem-estar social tem como objetivo colocar a meritocracia acima de todas as coisas e a exacerbação da individualização da vida, que é pela lógica neoliberal. O que eu quero dizer com essas três características que eu mencionei agora? Todas elas sintetizam muito bem todos esses governos que eu citei. Polônia, Hungria, Estados Unidos, Brasil e tem outros por aí também. Há um livro muito interessante que eu sugiro que vocês leiam, de um filósofo americano chamado Jason Stanley, que o nome do livro é Como Funciona o Fascismo. E esse livro ele vai dizer de maneira bem clara e detalhada essas questões. Tudo isso que eu disse agora, qual é o objetivo? O primeiro de todos é criar uma nova narrativa sobre o mundo. O segundo é apagar a história do passado e criar esse mito fundador e trazer para o presente. E a partir desses dois eventos, criar uma nova sociedade, uma nova concepção de homem, uma nova concepção de história. Se nosso país, como por exemplo o Brasil, tivesse essa questão da formação cultural e educacional mais forte, muito mais forte, e não esse projeto educacional que nos escraviza e que nos deixa colonizados e emburrecidos, não estaríamos agora elegendo um presidente de extrema direita e que idolatra, por exemplo, torturadores do período militar. Se nós estivéssemos nossos jovens com boas formações, eles não estariam lendo Luiz Felipe Pondé, eles não estavam lendo jornais que tem o Demetrio Magnoli, não estavam indo na onda de MBL, e nem dessa galera que adora a teoria da conspiração. Hugo Chávez, quando assumiu a Venezuela, ele fez esse processo sistemático de formação humana, cultural, social e política.
Não é à toa que o exército venezuelano, por isso que os nunca conseguem derrubar o governo venezuelano por parte dos americanos, que é o quê? O exército tem uma formação humana muito forte. É muito comum a gente ver generais com formação em filosofia, doutorado em sociologia, doutorado em ciência política, doutorado em história. Ou seja, eles têm uma formação muito ampla e uma visão muito crítica em relação ao mundo à esquerda. Enquanto aqui no Brasil é justamente o contrário. Eles têm um sentimento nacionalista fortíssimo de pertencimento ao povo, ao país. O nosso exército é justamente o contrário. Eles são entreguistas, não são nacionalistas e estão alinhados à ideologia neoliberal. Isso é o quê? Faz parte de uma formação sistemática do povo, coisa que, por exemplo, quando o PT assumiu o governo, ele não fez e deveria fazer. Qual foi o erro dos governos petistas? Foi alavancar a economia, primeiro fato. Seguir a continuidade de um certo neoliberalismo mais suave. Segundo, fornecer renda às pessoas. Terceiro, transformar essas pessoas em consumidores e não em cidadãos. Esses três passos culminaram para a criação de uma classe média que recebia benesses e que foi responsável para derrubar o próprio governo da qual elas utilizaram esses benesses. É muito comum você ver em muitas universidades públicas jovens com essa ideologia ultraliberal na cabeça e que muitas vezes receberam essas benesses. O que isso significa? Essa total ausência de conhecimento histórico, de memória, de politização em relação ao mundo, à sociedade e ao país. Você tem uma ideologia neoliberal e defendê-la significa que você não tem um amor próprio ao seu país. Que você significa que você vai entregar tudo que tem aqui ao mercado e que você prioriza a si mesmo. Tudo isso tem como consequência essa falta de memória, essa falta de história, essa falta de consciência política tem como consequência a ascensão de gente como essa que está agora propagando uma nova narrativa sobre o mundo. E é muito difícil combater, porque eles têm um aparato político, social, cultural e ideológico nas mãos e principalmente o capital. Qual é o papel das esquerdas? É a politização para as pessoas que não têm acesso a conhecimento e ajudá-las promovendo mais debates, expondo mais narrativas sobre o mundo para que elas conheçam uma nova realidade. A realidade, por exemplo, do passado, como que era de fato, como que aconteciam as coisas de fato. E principalmente usar a filosofia como crítica cultural, que é o que nós fazemos aqui nesse canal. Mostrar que certas pessoas que promovem conhecimento de maneira propositalmente pensada querem deturpar a história. Tá certo? Esse vídeo aqui é mais formativo, espero que vocês entendam a mensagem. Compartilhe, passe para frente, se inscreva no canal, nós estamos chegando à marca de 1000 inscritos, isso é muito importante para nós, para continuarmos nesse processo de luta. Um abraço e até mais.